galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Domingos Mantelli. Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite, eu sou a Erika Mantelli. Sejam bem-vindos a mais um Mantellicast. Mais um Mantellicast. E você, já está seguindo a gente no Mantellicast? Segue lá, estamos em todas as plataformas. Estamos no Amazon, estamos no Spotify, no YouTube. Então, assim, tem Mantelli Cortes. No iFood, estamos em tudo que você acha a gente no Ainda não estamos no iFood, mas quase lá. Podemos comercializar pipocas no iFood já é nossa marca registrada. Escolha a sua plataforma preferida e nos siga, porque tem muito conteúdo. O Mantellicast é feito por nós dois somos médicos, mas muito além de médicos, empresários, pai, mãe, e a gente fala sobre tudo. Então, a gente fala sobre saúde da mulher, saúde do casal, da família, saúde emocional, espiritualidade, empreendedorismo, gestão. A gente fala sobre tudo, porque de médico e louco... Todo mundo tem um pouco, é isso aí. A gente tem muito dos dois. Então, siga a gente, compartilha, marque ali a sua amiga, o seu amigo que quer saber mais sobre os nossos assuntos. Todas as quintas-feiras no ar, um novo episódio com um novo convidado e os mais variados assuntos. E se tiverem sugestões, tanto de temas quanto de pessoas que vocês queiram ver aqui no Mantellicast pra gente entrevistar, manda pra gente também, vai ser um prazer receber. Aliás, os convidados de hoje são simplesmente sensacionais. Não, sensacionais, assim, tem uma admiração inenarrável, são maravilhosos. São pessoas, assim, que eu tenho uma admiração muito grande, eles começaram de baixo e conseguiram, assim, conquistar mercado de trabalho. Assim, foi demais, foi incrível. São pessoas... Você está rindo? Ela está rindo, não pode rir. Mantenha a seriedade, porque esse casal é muito sério, inclusive. É muito sério. Mas os convidados de hoje... Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para nós! Hoje o Mantellicast é só com nós dois. Como só? É com a gente. Exato. Bom, a gente resolveu fazer esse Mantellicast para falar de relacionamento até. Acabei de voltar de uma viagem maravilhosa com 13 amigas e a pergunta que eu mais recebi no meu direct é: como é que o seu marido deixou, gente? Eu não deixei. Aí é que está. Ela me dopou durante uma semana e viajou. Até parece. E aí isso levanta realmente muitos questionamentos sobre como as pessoas têm levado os seus relacionamentos, não é mesmo? E até também outra dúvida que chega muito para mim, como que é trabalhar com o marido, com o parceiro, se a gente briga muito, como que é o nosso dia a dia. Então, acho que vale muito a gente falar sobre isso, que é um tema que com certeza rende muita pauta, porque a gente está junto há 18 anos já, então tem muita história para contar e realmente o nosso relacionamento ele é muito intenso em vários aspectos, até porque realmente desde o começo até da nossa carreira a gente sempre trabalhou junto e a gente soube lidar. Eu tenho muita admiração mesmo por nós nesse aspecto também, porque eu acho que a gente leva de uma maneira leve e eu acho que relacionamento é para isso, tem que somar, Sim. Tem que ser leve, porque né, de problemas já basta os externos, que a gente não traga problema para dentro da nossa casa e dentro do nosso trabalho. Eu admiro muito também. Principalmente eu mesmo, por estar aguentando há 18 anos. Não é fácil. Você vai levar isso pro Oscar. Eu quero agradecer a mim. Eu tenho uma admiração incrível por mim mesmo. Tem uma foto minha no meu quarto para me enaltecer, que é complicado. Mas brincadeiras à parte, é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque a maioria dos meus amigos fala assim, imagina, eu jamais conseguiria trabalhar com a minha mulher, eu jamais conseguiria estar 24 horas por dia junto com meu marido e vice-versa, porque a gente só ia brigar, isso ia atrapalhar o relacionamento. E muitas vezes as pessoas não sabem separar um pouco também o trabalho da parte pessoal, né? Então, obviamente, nós dois trabalhamos juntos, somos sócios, então é claro que a gente vai ter que discutir uma série de situações, não só pelo trabalho, por estarmos juntos, mas por termos uma sociedade, uma clínica, enfim, de vários negócios Pontos juntos. De vista diferentes, opiniões muitas vezes divergentes, não é porque a gente trabalha junto que a gente pensa igual 100%. E da mesma forma que você discutiria algum assunto com o seu sócio, de qualquer coisa, ou teria uma discordância, a mesma coisa ocorre com a gente. O que a gente faz é não deixar com que isso interfira dentro do relacionamento, dentro do nosso dia a dia, né? Isso a gente começou desde sempre, né? Desde cedo, porque quando a gente começou a namorar, eu estava no 4º ano de medicina, e aí a gente também não queria de maneira alguma que as pessoas... E eu peguei a aluna. Eu peguei professor. A gente não queria de maneira alguma que as pessoas achassem que eu, sei lá, que eu ia bem em alguma matéria, ou que eu tivesse algum privilégio por estar namorando com você. E diferente do que as pessoas possam imaginar, eu não tinha privilégio nenhum. Pelo contrário, ele era
bem mais carrasco comigo. Ele Era pegava... nada, era mó bonzinho. Não era. Ele pegava muito no meu pé e ele falava sempre isso pra mim. Eu quero que você seja vista pelas suas capacidades, que você consiga as suas coisas, que ninguém ache que você tá tendo nenhuma facilidade. Então, quando eu entendi isso, a gente conversou isso desde o começo do nosso namoro, a gente com 20 e poucos anos, eu aprendi ali a separar muito as coisas. Então, várias vezes eu ficava até com raiva dele ali, por algum momento, por alguma resposta, ou alguma coisa atravessada que ele dava ali para provocar mesmo, mas eu respirava fundo e falava, calma, isso faz parte, isso a gente tem que saber lidar. E até porque, imagina a gente trabalhando junto como médicos, não tem como a gente brigar, né? E aí a gente vai para um parto junto, ou para uma sala de cirurgia junto, aí não vou falar com ele. Então, tipo, me passa o bisturi, né? A pessoa vai tacar o bisturi no outro, não tem como, né? Então, a gente sempre soube lidar muito bem com isso, porque primeira coisa é o respeito, né? À nossa profissão. A gente sempre levou muito a sério, a gente brinca, a gente faz muita piada junto, tal, mas a gente leva muito a sério a nossa profissão, muito respeito, principalmente pelo nosso paciente. Então, desde sempre, desde quando a gente estava ali na faculdade, a gente já entendia que a gente precisava saber lidar com as divergências, saber contornar. E eu também sou uma pessoa muito fácil de lidar. Jesus Cristo. Não, isso não, é mentira. Você não pode falar que é mentira. Mas eu queria fazer um adendo aqui. Da mesma forma que a gente leva a nossa profissão muito a sério, tem gente que não leva. Como a Raquel, por exemplo, que não ligou o timer do podcast, entendeu? Então tem pessoas que não levam a sério. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente timer. releva. Não tem problema. A gente toca o barco, não tem problema. Deixa sem timer mesmo. Eu vou ser obrigado a parar aqui no meio das câmeras, olhar meu relógio para ver o tempo do podcast, porque ela não ligou o timer. Tudo certo, Raquel. Tudo certo. Tá perdoada. Mas brincadeiras à parte. Essa questão de trabalhar junto, eu acho que é o principal. Esse negócio de falar assim, de você ter ido viajar ou de eu viajar sozinho, alguma coisa, é um assunto importante da gente discutir, sim, mas eu acho que o principal é de trabalhar junto. Eu acho que é onde tem mais questionamentos. Conheço muita gente que começou um relacionamento trabalhando junto e se separou, porque não dava certo. Fala assim, não dá certo, a gente briga o dia inteiro. E aí eu acho que é quando também perde um pouco do respeito. Quando você passa a usar da sua posição de marido ou da sua posição de esposa mais para impor o seu ponto de vista do que para discutir alguma coisa relacionada à empresa, ao seu negócio. Ou também levar ali a discussão para casa, né? Porque é óbvio, aqui mesmo na clínica, várias vezes a gente tem um posicionamento diferente. Ele quer uma coisa, eu quero outra, e a gente vai discutir, e essa discussão é uma discussão saudável, óbvio, como dois sócios, pontos de vista diferentes, lembrando que mulher tem um tipo de raciocínio completamente diferente do homem. Então, eu sempre falo, né? Imaginar o cérebro masculino e o cérebro feminino. A mulher é como se fosse um painel de avião cheio de botões e tal. E o homem é aquele liga e desliga, né? Por isso que nós somos muito mais inteligentes, obviamente. Por isso que o homem é muito mais simples, geralmente é o que tá certo. Tá certo. Mas a gente entendendo isso também, e a gente vê que a gente não precisa ser um melhor do que o outro, tentar competir. A gente sempre teve muito disso, da gente se complementar. Então, naquilo que ele é mais racional e que ele tá tendo uma visão mais técnica mesmo, calculando mais as coisas, fazendo uma previsão de coisas no futuro, eu tenho o meu lado mais emocional mesmo, da gente tentar se equilibrar. Então, isso a gente tem trabalhado muito bem, apesar dos dois terem espírito de liderança, personalidade forte, a gente sempre foi entendendo que a gente pode se complementar, a gente não precisa competir, muito pelo contrário, a gente torce muito pelo outro, e eu acho que isso também é importante, porque eu também já tive casais, inclusive amigas e pessoas próximas, que chegou num ponto, às vezes, do relacionamento que percebia que um estava mais incomodado porque o outro estava se destacando mais, ou porque um estava ganhando mais do que o outro, e começou a ter conflitos por uma questão, e a gente é o contrário, né? Um tá sempre torcendo. Nossa, eu quero mais que você ganhe mais do que eu fico em casa, descansando. Vou ficar feliz da vida. Deus tá vendo, você não para nunca. Mas eu acho que é muito isso. Então, primeiro esse respeito um pelo outro, então porque não somos obrigados a estar juntos. Então, se a gente está junto é porque a gente se ama, porque a gente se gosta. Então, acho que isso é um princípio fundamental, né, em qualquer relacionamento. Então, infelizmente, tem pessoas, às vezes, ali lutando por um relacionamento que muitas vezes já está com tantos problemas, mas é porque também o amor ali já modificou, falta respeito. Então, a gente sempre entendeu realmente que o relacionamento sem amor, sem respeito, não teria como, né, sair do lugar. E esse amor e esse respeito por nós, pela nossa clínica, pelos nossos pacientes, pela nossa família e por tudo. Então, isso faz muita diferença desde sempre na nossa vida. E, além disso tudo, né? O nosso relacionamento começou muito intenso desde sempre, né? Então, a gente começou a namorar na época da faculdade, e ela da faculdade, eu era recém-formado, mas a gente já dava plantões juntos, já trabalhava juntos, já aprendia a operar juntos, fazíamos cursos juntos, especializações juntos.
Então foi tudo muito junto. Abrimos a clínica juntos, galgamos até chegar aqui juntos. A gente trocava muito plantão pra gente cair como dupla, né? Eu adorava dar plantão com ele e comigo. A gente foi dupla de plantão durante muito tempo, porque era gostoso. Então, assim, a gente ia pro plantão junto, ficava lá 12 horas, 24 horas, mas assim, até a técnica pra uma cirurgia ou pra uma assistência ao parto ou pra atender... A gente tem a nossa dinâmica aqui, não precisa nem falar muitas vezes, né? Só de olhar já sabe o que precisa e tal. Então sempre fluiu gostoso. E eu gosto de trabalhar. Uma pessoa que eu admiro muito trabalhando, porque um super médico, também inteligente, que me ensinou muita coisa, aprendi bastante coisa, bastante técnica. Então isso também tinha uma dinâmica muito legal no plantão. Eu sempre gostei muito. E eu sempre penso assim, poxa, se você vai dar um plantão, vai trabalhar, não ia ser muito legal você trabalhar com o seu melhor amigo? Tá junto? Você vai criar uma pessoa amiga, uma pessoa legal do teu lado. Poxa, se a tua esposa ou o teu marido não for o teu melhor amigo, você tá ferrado, tá no relacionamento errado. Sim. Se você se sente mal e não quer estar junto com a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida do teu lado, algo de errado não tá certo. Sim. Então tem que reavaliar. Porque, poxa, se eu escolhi estar com essa pessoa, eu quero estar com ela o máximo de tempo possível. Seja no trabalho, seja em casa, seja passeando, seja viajando. Óbvio, você vai ter momentos esporádicos sem estar com a pessoa. Agora, não pode ser o inverso. Você está sempre sem a pessoa e em momentos esporádicos o casal tá junto. Com certeza. Mas é bom porque aí dá mais saudade, aí não briga. Não, pera um pouquinho. Então quer dizer que se você tiver o teu melhor amigo, você convive com ele toda hora, você vai quebrar o pau e vai deixar de ser seu melhor amigo porque você tá junto. Não vai. Então é uma questão de se pensar muito nisso. Sim. E em questão de relacionamento, de estar junto o tempo todo. Mas mesmo a gente trabalhando junto, óbvio, a gente vem trabalhar junto, então a gente vai pra academia, óbvio que a gente tem as nossas individualidades, o que é muito importante. Então aí eu acho que entra uma questão também que as pessoas às vezes acabam... Todo, na verdade, o extremismo e o excesso, né, é ruim. Então, assim, aquele casal também totalmente desconectado que não faz nada junto, é o péssimo. Mas também de falar que é exceção estarem juntos. Sim, ou aquele que também, assim, nossa, não, ela só vai pra academia se eu for junto. Ou, porque aí também entra pra mim uma questão que eu acho que gera uma dependência e tal. E, assim, nenhuma dependência é boa. Então, a gente também preza pela nossa individualidade, por tempo de qualidade com nossos amigos. E sempre foi assim. Então, ele vai lá, eu vou jantar fora com os meus amigos, a gente vai ter uma reunião, depois eu vou sair pra jantar. Vai, eu quero que ele vá. Assim como eu vou com as minhas amigas. Acabei de voltar de uma viagem que foi, assim, sensacional. E lá mesmo na viagem, em vários momentos eu fiquei emocionada, eu falava com ele, porque ele me mandava, e aí, como é que tá? Vocês estão curtindo? Ele tava feliz de me ver lá. Não é aquela viagem que você vai ainda, ou que você tem que ficar pedindo pro marido, ou convencendo o marido, ou você vai, mas o cara tá lá reclamando, ou mandando mensagem toda hora. Não, a gente leva de uma maneira muito leve, e é o que eu sempre quis pra mim, porque eu não conseguiria realmente estar com uma pessoa que ficasse ali ou me controlando ou brigando comigo, né? Você tá num lugar, mas na verdade você não faz nenhuma coisa nem outra, né? A pessoa tá com os amigos, mas tá lá no telefone toda hora brigando e reclamando numa DR eterna que não acaba. E eu acho que isso é importante dizer, porque a individualidade de cada um deve ser preservada da mesma forma que a intimidade de cada um também, né? Tem gente, por exemplo, eu conheço casais que vão até no banheiro juntos. Ah, não, gente, isso não. Pelo amor de Deus. Conheço. Não. Na verdade, vou te contar agora uma particularidade. Nós temos banheiros separados desde sempre. Eu ia falar isso agora. Né? A nossa primeira Tem casa gente que vai que junto era... no banheiro, a gente tem banheiros separados. A nossa primeira casa... Bom, primeiro por quê? Por que nós temos banheiros separados, gente? Porque não dá pra dividir banheiro com essa pessoa. Porque ele é a noiva da relação. Então, assim, ele vai no banheiro, ele fica 3 horas no banheiro, aí depois 3 horas tomando banho, depois 3 horas fazendo topete, e milhares de tempo. Não dá. Tipo, se a gente dividir banheiro, eu vou chegar atrasada em todos os lugares. Ou eu tenho que sair correndo pra entrar no banheiro antes dele, e ele fica batendo na porta, eu quero usar. Então, a gente sabia que isso era um BO pra gente. Então, desde o começo, a gente falou, a gente vai casar, vai. Vamos procurar uma casa, a gente vai ter que ter 2 banheiros. Tanto que quando a gente viaja, quando a gente consegue hotel que tem 2 banheiros Nossa, no quarto, é alegria. É alegria geral. Geral. E quando não tem, eu uso o banheiro do lobby. Da academia. Eu despacho ele, vai pro banheiro da academia, vai dar uma volta no hotel. Mas não, tem coisas assim, tem casais e casais, óbvio. Eu gosto, acho que a gente tem que ter intimidade, óbvio, com tudo. É meu melhor amigo, ele sabe tudo. Mas eu acho que tem coisas que não precisa saber. Mas aí acho que é muito individual de cada um. Sim. Eu vou dar um spoiler aqui. Meu pai, ele vai no banheiro quando eu era pequeno, eu e minha irmã. O banheiro do meu pai parecia a Praça da Sé. Porque todo mundo entrando, saindo. Pai, olha isso, olha não sei o quê, papai não sei o quê. E meu pai sentado lá com o jornal e batendo papo e todo mundo... Parecia a Praça da Sé. Mas não tem a menor possibilidade pra mim. Não, você então, meu Deus do céu. No banheiro eu tranco as 3 portas antes de chegar no banheiro, que é pra ninguém chegar nem perto.
Então, tem que saber respeitar também as individualidades. Tem gente que se incomoda com algumas coisas, pessoas que não se incomodam, e vai ter que entender um pouquinho disso também. Então, essa intimidade é importante também de ser respeitada. E a individualidade de cada um, de ter momentos sozinho, é que a gente quase não tem, porque a gente não tem nem tempo. Mas tem muita gente que faz, toda quinta-feira tem um happy hour com os amigos, a mulher com as amigas, eu tenho de vez em quando com as ou o meninas. homem que vai jogar bola, tudo. Eu dificilmente tenho, porque não tenho nem mal tempo para fazer isso. Mas é muito mais, às vezes, reunião, coisa até tarde, jantar de negócios, coisas do tipo. Mas é importante, mesmo você quando vai com as meninas, vai jantar, tudo, é super importante manter isso, você ter isso também, porque senão você fica num relacionamento sufocado, né? Fica só os dois o tempo todo. Tudo bem que é gostoso, mas a gente precisa ter esses momentos também. Como você foi viajar agora, foi super gostoso, ficou tranquilo. Para mim também foi um momento diferente de estar sozinho com as minhas filhas, de estar cuidando, saindo com elas, saindo só nós três, sem estar a família toda reunida. Sim. Então é um momento diferente também. Então acho que tudo são experiências, né? Sim. E eu, assim, diferente de algumas pessoas que realmente trabalham junto e veem como problema esse relacionamento, como eu disse, a gente gosta de trabalhar. Só que uma coisa que as pessoas precisam entender é que mesmo gostando, tem dificuldades. E aí eu acho que vai a maturidade do casal e sempre saber se respeitar mesmo nas divergências. Então, mesmo em reunião, gente, às vezes a gente tem reunião de decidir coisas muito sérias, que às vezes a gente realmente tem ali um ponto de conflito, onde um quer uma coisa e o outro quer outra completamente diferente. É importante a gente ter a maturidade de saber aonde parar. Porque às vezes não é o momento de falar ou de continuar. Porque se continuar naquele momento, pode dar briga ou pode sair um chateado. Então, muitas vezes a gente respira, né? Um vai percebendo o outro e perceber os sinais. Então, assim como o corpo dá sinais, né? Quando a gente vai ficar doente. Sinais. Assim como o corpo dá sinais quando a gente vai adoecer, por exemplo, ou quando a gente está com a imunidade mais baixa, ou quando a gente precisa parar. No relacionamento também é muito importante saber qual que é o sinal que tá ali naquela linha tênue, né? Tipo, se eu for até aqui vai ficar tudo bem, mas se eu passar dessa linha vai dar ruim. Então, eu acho que a gente aprendeu muito isso também ao longo dos anos, de tipo, putz, vou ficar quieto. E tem aquela frase, né? Entre ter razão e ser feliz, você quer o quê? Então, eu acho que tem momentos que a gente tem que falar, olha, quer saber? Deixa ele achar que ele tá com a razão agora, e vai muito da nossa sabedoria feminina, de saber lidar com algumas questões também, e que às vezes não é o momento. Porque você pode falar a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então, às vezes você vai, né, querendo resolver uma coisa, tem que ser desse jeito, tem que ser agora. Naquele momento não vai ser um dia bom, porque às vezes o cara tá estressado com outras coisas, não dormiu bem, tá com problema. Homem com questões financeiras e trabalho, gente, é uma coisa que deixa eles realmente transtornados, pelo menos em casa eu tenho essa noção. Então não adianta querer discutir a cor que vai ser pintada a parede, ou querer trocar a cozinha. Até porque não interessa, não faz a menor diferença na minha vida. Se a parede da sala vai ser laranja, amarela, roxa ou preta, escolhe, amor. Tem marido que quer conversar tudo. Tô fora, não quero Mas não quero tem... saber. Cada casal é de um jeito, não tem jeito. Eu quero saber quanto vai custar pra pintar. Né? A cor pouco importa. Mas tem situações que a gente tem que saber, sabe? Às vezes recuar um pouquinho, dar um passo pra trás, respirar e falar, bom, não é o momento de falar. E tem situações que vai ser o momento, são que dá pra gente aproveitar ali e vir falando tudo que a gente quer. Isso que você falou é um ponto importante. O casal, quando se conhece, sabe como é que é a dinâmica de cada um. Por exemplo, pra mim, é uma coisa que você falou agora da parede, brincando da parede, né? Pra mim, pouco importa. Você sabe que pouco importa. Sim. É uma coisa que você não precisa nem perguntar pra mim. Agora, tem casais que se a mulher pintar a parede da casa e não perguntar pro marido, o cara vai ficar ofendido. Então, você se conhecer também é importante. E, da mesma forma, para o homem, como é que eu posso explicar isso? Tem coisas que o homem assume mais e coisas que a mulher assume mais dentro de um relacionamento, tá? Então, por exemplo, vamos falar de nós dois. Aqui na clínica, eu muitas vezes assumo mais uma parte da gestão e você tem um controle total da nossa casa, certo? São duas coisas diferentes. Então, óbvio, não me vejo na obrigação de ter que cuidar de certas coisas da casa, porque eu estou tranquilo que eu sei que você está à frente disso. E você vice-versa. Não vou me preocupar com essas contas da clínica, que o Domingos está lá e está à frente disso tudo. Só que muitas vezes os casais têm expectativas de uma proatividade do cônjuge em relação a alguma coisa em casa. Vou dar um exemplo. Eu não me meto em nada de casa. Aí você fala assim, ele podia me ajudar aqui, né? A lavar a louça, ou a tirar o prato da mesa, ou fazer tal coisa. Dando um exemplo. Só que a cabeça do homem, como você bem falou, é tudo muito... O homem está dentro das suas caixinhas. Então, é muito mais fácil, às vezes, você chegar e falar... Do que ficar esperando. Porque você cria uma expectativa. Não, eu vou esperar, vamos ver se ele vai me ajudar. Aí ele não ajuda, você fala, tá vendo?
Ajuda. Aí você começa a julgar Sim. a pessoa e começa já a criar brigas em relação àquilo. Sim, pede. Então chega e fala assim, amor, por favor, ó, eu vou ali, você pode lavar a louça aqui pra mim? Ou você pode fazer tal coisa pra mim? Ou pode ir lá tirar o lixo? Ou pôr comida pro cachorro? Perfeito. A gente vai fazer. O homem vai fazer. Porque não adianta, o homem ele chega em casa, ele tem a caixinha dele. A mulher tem 18 caixinhas abertas, o homem tem a dele. E principalmente quando ele chega em casa, que trabalhou o dia inteiro, Ficar no mundo dele. é a caixinha do nada, você Mas quer entrar no nada. Isso gera muito conflito para a mulher até no puerpério. Né? E uma das queixas muito grandes das mulheres depois de terem bebê é isso, de se sentirem, entre aspas, abandonada, ou que tem que ficar pedindo tudo. Então eu tenho um paciente que fala assim, quer saber? Eu não peço para ele tal coisa, porque, poxa, ele tinha que enxergar. Ele não tem que enxergar. Eu até concordo. Porque ele não sabe enxergar. Que ele deveria, mas ele não faz. Então a gente não tem que criar expectativa ou esperar que o outro tenha alguma atitude que a gente tomaria, porque as pessoas são diferentes. E isso não só em relacionamento homem e mulher, é relacionamento de qualquer pessoa. Seja com filhos, com amigos, com seu pai, com a tua mãe. Não faça algo esperando que a pessoa faça algo de volta do jeito que você faria. Então, se você quer, comunique. Então, assim, poxa, amor, eu tô cansada, fica com o bebê que eu vou tomar um banho. Eu tenho certeza que o marido vai falar, óbvio. Agora, se a mulher fica lá com o bebê, passando na frente, né? Tipo, o cara tá lá num jogo de futebol, ainda bem que você não liga pra jogo. Mas tem cara que, sei lá, é fissurado, é final do campeonato, o cara não vai olhar, ele não tá vendo se o bebê tá chorando, deveria. Volto a dizer. Mas o cara tá lá. O homem está naquele momento na caixa do futebol. Na caixa do futebol, exato. Acabou. E aí a mulher tá lá, às vezes. Se tiver um terremoto, ele não vai perceber que a terra tremeu. Não vai perceber. Não adianta. E aí, se a mulher fica esperando, às vezes passando do lado, né, com o bebê chorando, ou reclamando, tipo, eu tô cansada, isso, e às vezes o cara não tá escutando, e muitos casais eu conheço, e não é por maldade, é porque realmente ele está no mundo dele, de Nárnia, na caixinha dele lá, fechada. Então, comunique. Então, poxa, eu sei que você tá assistindo seu jogo, mas né? Eu tô cansada. Tem 2 noites que eu não durmo, preciso tomar um banho. Entendeu? A comida esfriou, não sei o que e tal. Fale, é tão mais fácil. Acho que isso não só... Isso evitaria 99% das brigas. E não só pro relacionamento de casal, mas para relacionamento de qualquer pessoa. Mesma coisa a gente com equipe, mesma coisa com gestão de funcionários, mesma coisa com colegas, pessoas que trabalham junto com você. Às vezes você fica esperando, aquele cara é folgado, né? Ele chegou e fez tal coisa, eu não gostei, não sei o quê. E a pessoa vai guardando, Quando vai colocar para fora, a tampa já tá ali, né? A água transbordou, aí muitas vezes já não recupera ali esse relacionamento, já tá todo mundo de saco cheio. Mas se você vai dando sinais, poxa, você fez tal coisa, eu não gostei, sério. Às vezes a pessoa fala, nossa... De verdade, me desculpa, eu não estava nem percebendo. Então, desde o começo, eu acho que isso ajudou muito a gente, porque desde o começo a gente sempre sinalizou muito bem aquilo que a gente gosta, mas aquilo que a gente não gosta. Uma coisa, vou dar até um exemplo, tá? Que pro Domingos ele não enxergava como um problema, mas pra mim era uma coisa que pra mim era muito ruim. Ele é de família italiana, minha sogra é italiana. A família dele toda fala muito alto. E fala. Quem que fala alto aqui? É. Eu sou rouco de tanto falar alto. É. E ele, quando a gente tinha alguma discussão, no sentido de, tipo, discussão não de briga, né? Discussão de, vamos discutir pra onde a gente vai, ou tal coisa. Ou quando a gente tinha esse embate de cada um quer uma coisa, às vezes ele começava a falar mais alto e eu me sentia muito agredida, não assim, né? Eu achava, ele tá gritando comigo. E ele falava, não, mas eu não tô gritando com você. Eu falei, mas você tá falando alto. Ele, mas é meu jeito. E a gente foi tentando lidar com isso, até que uma vez eu cheguei pra ele e falei, olha, tudo bem, é seu jeito, mas eu não gosto. Eu respeito muito o seu jeito para outras coisas, mas isso realmente para mim é uma coisa que não é legal. E aí ele foi baixando o tom. Então, às vezes, quando ele começa a falar alto, e ele aprendeu também que, tipo, não adianta ele reclamar. Você tem que aprender a gritar baixo. Exatamente. Mexe a mão, mas não fica gritando. Porque ele falava comigo, ele falou, mas na minha casa todo mundo é assim, a gente fala alto mesmo, não é briga, é o nosso jeito. Eu falo, tá bom, mas na minha casa não era assim, e pra mim isso não é legal. Então, ele também foi aprendendo. Então, não existe certo e errado, mas existe a gente respeitar, né, o outro e ver se você faz algo que magoa o seu parceiro ou que não tá legal, poxa, né, a gente consegue mudar as atitudes, não é porque você faz uma coisa a vida inteira de um jeito que você tem que permanecer fazendo. Em relação ao que você disse, né, principalmente quando nasce um filho, né, eu acho que aí é um ponto muito importante da vida de um casal, onde inclusive muitos casais se separam quando nasce um filho, por incrível que pareça. Justamente por essas expectativas. Expectativas do tipo, o cara não trocava nem uma fralda da criança. Tá, mas... Aí eu falo, mas você pediu? Mas não tem que pedir, é obrigação dele também. Eu concordo, mas se você não pedir, ele não vai fazer. Porque ele não está habituado. Aí é que tá, ele está fora do hábito. Ele tem que adquirir o hábito. E para adquirir o hábito, você vai ter que começar a pedir com certa habitualidade. Até ele adquirir o hábito. A cabeça do homem funciona assim. Não tem jeito.
Então, muitas vezes eu vi casais se separando com a mulher ali com um bebê de 4, 5, 6 meses por conta disso. Que vai por criando uma falta distância, de né? Comunicação. Então... E aí a mulher começa a ficar com raiva do cara por ele não fazer nada, mas ela também não sinaliza que ele deveria fazer alguma coisa. E aí também entra uma questão que a gente pode até entrar na nossa área como médicos, que é onde também muitos casais me procuram, principalmente por tratar de sexualidade, que vem as mulheres com um bebê pequeno e que vem o casal que se amam, claro, mas fala assim, putz, a gente não tem mais relação há não sei quantos meses, eu não tenho mais desejo sexual nenhum, não tenho libido, então eu quero ver o que está acontecendo e tal. Aí quando a gente vai tirar a história, todo mundo acha que assim, você vai dar uma pílula mágica e falar, olha, a libido vai voltar. E a libido, ela é multifatorial. E quando a gente encontra um casal que tá com essa dinâmica, ou seja, eles não conversam, né? Eles sentam pra jantar correndo pra falar, ai, como que tava o cocô da criança, ou quantas vezes a criança tava com cólica, ou não sei o quê, discutir fralda. É um assunto que faz parte da rotina de uma casa? Óbvio que faz. Mas precisa ter o momento do casal. Mesmo que você não... E esquecer que namorar é igual a transar, ter relação sexual com penetração. Não, gente. Sentar, conversar... Não, só estou perguntando. O namoro, eu sempre falo, começa, né, a relação, ela começa no café da manhã. Sério? Sério. No bom dia. Amanhã você tá ferrada no café da manhã. Mas não tem como o casal ali, principalmente o marido, que às vezes é uma queixa, né, dos maridos. Ah, mas ela também, depois que nasceu o bebê, ela não fica mais comigo, ela não liga mais pra mim, ela nunca tá com vontade de namorar, mas vamos lá, né? A mulher acorda 500 vezes pra amamentar, pra trocar a fralda. Eu sei que o cara também sai pra trabalhar, pra fazer um monte de coisa e tal. Os dois estão cansados, os dois estão trabalhando. E mudar essa mentalidade também que muitos homens têm completamente errada, que a mulher que não está, entre aspas, trabalhando fora, não está fazendo nada. Ela não fica em casa o dia inteiro. Então, a mulher que trabalha, ela trabalha em casa. Então, seja lavando louça, cuidando da casa, limpando, cuidando das crianças. Isso é um trabalho que, aliás, deveria ser absurdamente remunerado e com férias, com direito a uma viagem internacional com as amigas por ano. Mas eu falo que, nesse ponto, a mulher é muito maldosa e muito vingativa. Por quê? Porque ela pensa assim, ah, é? Ele não troca nenhuma fralda? Também não transo. E tá certo. Muito vingativo, é muito sacanagem. Não. Que é desproporcional, uma fralda por transar, não bate a balança. Não é desproporcional, sabe por quê? Relação sexual, antes de você se relacionar com o outro, você tem que se relacionar com você. Então, muitas mulheres, nesse momento pós-parto, elas não estão bem nem com elas. Primeiro que elas estão se redescobrindo, descobrindo uma nova mulher. Muitas mulheres vêm com aquela ideia de que, tipo, nasceu o bebê, quando que eu vou voltar a ser o que eu era antes? A gente nunca mais volta a ser o que era antes. Mas isso não é ruim. A gente pode ficar muito melhor. Então, a gente tem que primeiro abraçar esse novo eu. Essas transformações que a gente passa. Transformações de corpo, de mentalidade. Nossa, quantas coisas eu gostava antes de ser mãe que hoje em dia eu nem ligo mais. Coisas que antes eu não ligava e hoje eu dou muito mais valor. Então, a gente vai se transformar ao longo de uma vida inteira. Né? Uma pessoa... Hoje, a gente não é igual que era 5 anos atrás, 10 anos atrás ou 20 anos atrás. A gente vai mudando. E também tirar esse mito de que as coisas têm que mudar para pior. Pelo contrário, eu acho que, por exemplo, hoje eu, com mais de 40 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. Eu nunca fui tão feliz. Tô feliz com o meu corpo, com a minha rotina de vida. Tô feliz com as coisas que eu conquistei. Muito mais do que até antes, com 20 e poucos anos, que a gente era muito mais insegura. Então, a gente pode ir aproveitando a maturidade para ir adquirindo essas experiências e ir se transformando numa versão sempre melhor, né? O upgrade que a gente pode fazer por nós. E o casal também tem que entender isso, que são fases. E também ser casal nessa hora, porque, óbvio, vai ter um momento ali de que o casal tem uma paixão avassaladora, que um não pode ver o outro passar, que já quer ter relação, só que vai ter momentos que não, que eles estão focados em outras coisas. Pra mulher, porque pro homem continua sempre igual. Só que o homem tem que entender que essa mulher mudou. E que antes, se ele passava sem camisa e ela queria agarrar ele, agora ele vai passar sem camisa, ela vai jogar um fralda, ele vai lá trocar a cabeça, que é a sua vez. Porque mudou. Só que aí vem o namoro, vem você enxergar essa nova mulher, vem você também mostrar pra ela, valorizá-la, porque muitas vezes a mulher fica ali, né, com a autoestima super baixa, o corpo mudou, ela acha que o marido já não tem mais atração. E a outra coisa que acontece é o seguinte, o cara tenta procurar pra ter relação, aí recebe ou não. Aí vai no dia seguinte, recebe ou não. O que acontece? Ele para de procurar. E a mulher também não tem desejo espontâneo. Então, ficam os dois que vão dar boa noite e dormem um de, né, bumbum pro outro, sem se tocar, sem falar, sem ter carinho. E vai perdendo essa conexão e vai perdendo muitas vezes o carinho. E muitas mulheres também deixam de ser carinhosas porque elas não querem ter relação. Porque estão com dor, ou porque estão no pós-parto, ou porque ainda, sei lá, estão sangrando, ou porque estão com cólica. Milhares de coisas, mas também ficam totalmente frias, o que também está errado. Então, é legal ter essa conversa com o parceiro e falar o que está sentindo. Poxa, eu não estou
preparada ainda pra gente ter relação. Eu ainda tô sentindo dor. Mas você pode namorar, você pode beijar, você pode ficar junto e comunicar. Tem mulher que foge, que fala assim, ai, não, eu não quero nem fazer um cafuné nele, porque eu sei que se eu encostar nele, ele já vai querer pular em cima de mim. Gente, mas vocês são complexas demais. A gente só quer transar. É simples. Olha só o mundo que vocês criam no negócio. Mas tem mulheres que não querem, tem que Eu sei, tô brincando, tô só zoando, mas a gente sabe que isso é real. E mesmo no puerpério, é super importante ter essa conversa. Eu lembro a gente, né, por causa das nossas 2 filhas, desde que elas nasceram, a gente nunca deixou de ter a noite do namoro, o dia de sair junto para jantar, pra gente conversar. Então, desde sempre, a gente deixava nossas filhas, então toda sexta-feira, lembra, a gente saía, noite do namoro. Noite do namoro não significa necessariamente sair para transar. Obviamente que não era isso. Era sair para namorar, ficar bater junto. papo, ficar junto. Conversar de era... outros assuntos que não fossem as crianças e problemas e coisas de trabalho e coisas do Aí tipo. entra a questão, mas é muito fácil porque tem 10 babás, não sei o quê. Até os 2 anos da nossa primeira filha, a gente não teve realmente babá. Com a Júlia a gente não teve. A gente foi só tinha minha mãe, dela. que óbvio, é uma rede de apoio imensa, mas eu sei que tem casais que não tem ninguém, que não tem condição de ter alguém e que não tem família próxima e tal. Faz em casa. A criança vai dormir em algum momento. Dormir, faz um a gente fez gostoso. muitas coisas só nós 2 em casa em vários momentos. Vamos agilizar tudo, dar banho, deixar dormindo e tal. Aí agora vamos lá, vamos fazer uma comida, vamos pedir uma comida diferente, vamos assistir uma série, vamos sentar pra conversar, usar aquele talher bonito, aquele jogo de pratos bonitos, que não tem que ser pra visita, tem que ser pra nossa casa. Então, acho que isso é uma outra coisa também que transforma a nossa casa em um lar, sabe? A gente tratar com amor. Então, assim, esquecer a história de que a taça ou o jogo americano ou a mesa posta tem que ser para visita mais especial. Quem que vai ser mais especial na sua casa do que você, seu marido e seus filhos? Então isso é uma coisa também que eu sempre tentei trazer com muito amor para nossa casa, pra gente ter essa conexão em casa, para ter vontade de voltar para casa. É ruim quando você vê um casal assim que, tipo, tem gente que tá num relacionamento tão desgastado, tão ruim, que é só DR, que a pessoa sai do trabalho às 6 da tarde, tipo, fica enrolando pra chegar em casa. Nossa, eu quero chegar em casa só quando minha mulher já estiver dormindo ou quando meu marido já tiver saído, porque eu não tenho prazer de voltar pra casa. E eu acho que esse é outro ponto importante desde o começo, a gente cuidar do nosso relacionamento, cuidar do nosso lar. Tem que ser um lugar assim, sabe, irretocável, um lugar abençoado, um lugar blindado pra que, né, as maldades, as coisas ruins fiquem do lado de fora, mas dentro da nossa casa seja um lugar de paz, onde a gente consiga relaxar, né? Que é o mais importante. Você viu, né, Raquel, que em casa a visita toma água em copo de requeijão. Os copos bons é tudo pra nós. Tem essa não. As visitas é o copo de o pratinho de plástico descartável, que é para não sujar. Mas é legal a gente conversar sobre isso, porque a maioria pensa assim, poxa, ganhei um filho, minha esposa virou uma mãe e eu perdi uma namorada, perdi uma esposa. E a mulher, ela vai ter que entender ao longo desse tempo, e o marido vai ter que ter essa compreensão, de que ela vai ter os papéis. Ela vai ter o papel de mãe, ela vai continuar tendo o papel de filha, se tiver os pais ali dela, e também o papel de esposa. E em cada momento ela vai estar exercendo um diferente. Sim. Então precisa entender, e principalmente nesses primeiros 45 dias de pós-parto, que é um período extremamente difícil. Né? A gente fala muito aqui a gente romantiza muito a questão da gravidez, do parto, e é realmente maravilhoso, mas a gente sabe que os primeiros 45 dias de pós-parto são os mais difíceis para a mulher, onde ela está com uma mudança hormonal, né, no corpo tão grande, onde ela pode ter uma labilidade emocional muito grande, ela pode ter um blue puerperal, né, caracterizado por um estado melancólico, onde ela fica mais chorosa, e ela não entende, porque ela está feliz porque nasceu o filho, mas ela chora quando olha para o filho. E o marido às vezes olha para ela e não entende nada. Fala, o que está acontecendo? Minha vida acabou aqui. Né? Nasceu meu filho, minha mulher está chorando, Sim. Perdi a minha esposa, o que eu faço da minha vida? Então é importante buscar informações e entender que este período é passageiro. E que o homem vai ter que ser parceiro nesse momento. E pelo contrário, dar todo apoio. Porque se com apoio já é difícil a mulher passar por esse período do puerpério, imagine sem o apoio do próprio marido, que é quem está lá junto 24 horas por dia. Ou os absurdos que a gente pega muitas vezes da mulher se sentindo cobrada e muitas vezes numa relação ali mais tóxica mesmo, que tem homem que não quer nem saber. Tipo assim, não, ela é minha mulher, ela tem a obrigação, né? E muitas mulheres vão ali para uma relação sexual única e exclusivamente por obrigação. E isso, com certeza, ali é o início do fracasso de qualquer relacionamento. É o início do fim. É o início do fim, porque é relação, é entre duas pessoas, então tem que ser bom para os dois lados. Se não tá bom para um, precisa comunicar. E é impressionante que a gente no século XXI, com tanta informação, democratizada para todo mundo, isso é um mito muito grande. Tem casais que simplesmente não falam absolutamente nada sobre sexo.
nem sabe se o que faz pra um faz pro outro, se gosta. Então, às vezes, muitas mulheres fingem orgasmo, fingem que querem e pensam, nossa, eu não vejo a hora de acabar. E isso é algo muito recorrente. A mulher ama, porque fala, nossa, eu não me imagino com outro, não quero me separar, amo meu marido, amo estar com ele e tal, mas eu não gosto de ter relação, eu não consigo gostar. E aí, qual que é o problema? Aí que aí entra a nossa parte, como especialista, de identificar o que está acontecendo. Será que ela tem uma dor na relação sexual? Será que ela tem uma fibrose? Será que ela está com alguma infecção vaginal? Uma endometriose. Alguma alteração hormonal, déficit de vitaminas, desequilíbrios ali no metabolismo. Tem, enfim, uma infinidade de coisas e traumas. Traumas no passado, pacientes que foram molestadas ou tiveram, infelizmente, na infância, na adolescência, algum caso de abuso e que muitas vezes, por vergonha, nunca falou isso para o marido. E aí agora, né, aí entra para uma relação sexual achando que isso vai melhorar, mas ela tem gatilhos. Então, às vezes, um problema que aconteceu lá na infância dela, né, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, que ela teve uma experiência péssima ou que ela foi abusada, isso ela não conta pra ninguém a vida inteira, mas essa mulher com 30 anos, 35, 40 anos, que tem um relacionamento e que ama a pessoa, muitas vezes não consegue ter relação sexual com essa pessoa por conta desse trauma lá no passado. Então, toda queixa sexual, seja dor, seja desconforto, diminuição da libido, ausência de libido, diminuição da lubrificação, qualquer coisa que esteja incomodando, procure ajuda, porque o mais lindo de tudo é que tem tratamento. Então a gente pega aqui, eu e a Carla, que é a nossa fisioterapeuta também, especialista em saúde sexual, a gente transforma tantas mulheres que tiveram assim histórias péssimas no passado relacionado com isso, com abuso ou com disfunções sexuais, e que através de conversa, de terapia, de uma avaliação multiprofissional muda completamente. Vocês têm uma outra grande vantagem em relação a gente. Qual? Vocês conseguem fingir orgasmo, a gente não. O homem não consegue essas coisas. Mas não é bom fingir pra nada nessa vida. Mas nosso relógio ambulante informe para nós quanto tempo de podcast nós temos. Pode ficar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Ela deixou mais um pouquinho. Vamos fazer uma perguntas e respostas? Acho que vai bem, hein? Vamos? Vamos? Vamos. Vamos ver até que ponto um conhece o outro aqui. Ah, eu acho que a gente podia falar de uma outra coisa rapidinho, enquanto isso a gente vai preparando. Sobre ciúmes, que é outra coisa que me perguntam muito. Como é ser casada com um ginecologista? Você não tem ciúmes? Com um ginecologista mais lindo do planeta. Do planeta Terra, é verdade. Primeiro, né, nós como médicos, primeiro que a gente leva muito, muito a sério a profissão. Então, pra gente, né, eu tenho amigas e a gente tem pessoas da família que são pacientes nossos. Pra gente, os órgãos sexuais, a vagina, mama, pra mim é igual a qualquer outro órgão. Então, eu avaliar ali um canal vaginal, a mesma coisa se eu fosse otorrino, fosse avaliar o conduto auditivo, ou se eu fosse fazer uma ausculta no coração, se eu fosse cardiologista. Então, a gente é muito técnico, tá? Então, realmente é zero. E o fato dele trabalhar, né, atender mulheres, é a mesma coisa se ele fosse ou um dermatologista, ou qualquer outra área, ou trabalhasse com moda, ou enfim, é zero problema, né? Até porque aí vem uma insegurança, né? Então, acho que quem sente ciúmes, na verdade, no fundo, traz uma insegurança. Então, assim, eu tenho zero ciúmes, nunca tive, mesmo dele com alunas, até porque também vai muito de como a pessoa se comporta. Eu já tive namorado no passado, que eu era ciumenta, assim, que eu tinha um ciúmes ali incubado. Por quê? Porque às vezes a pessoa dá motivo, né? É o jeito como ela trata. Você sempre foi um cara que sempre me passou muita tranquilidade. Então, eu tenho zero ciúmes. Pelo contrário, ele é amigo das minhas amigas, ele me enaltece o tempo todo. E, enfim, é a maneira de ser tratada. Então, assim, nunca tive ciúmes e não ficaria com alguém, porque eu acho que ciúmes é algo doentio. Ele faz a gente ficar, né, desconfiada. Nunca peguei o celular do meu marido pra ver, deixa eu ver mensagem, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Zero problema. E a gente, né, tem a senha um do outro, até porque muitas vezes precisa desbloquear, ou ele tá dirigindo, eu preciso atender o telefone dele. Então, a gente tem zero problema com isso, porque a gente confia um no outro. E o ciúme sempre, assim, a gente brinca que aquele pouquinho de ciúme é até legal pra você mostrar que gosta e tal, mas a gente tem ciúme doentio, realmente. Ah, não, Antes da gente começar a namorar, eu tive namorados que tinham ciúme de eu ser ginecologista. Então, assim, era recém-formado e tinha gente que falava, mas como assim? Você vai ficar vendo mulheres, tudo? Eu falo, gente, eu sou médico, eu sou técnico. Né? Não tem jeito. Tanto eu quanto um cirurgião também tá vendo a mulher um cirurgião plástico. Odonto. Não importa a área. Então, quando você é técnico, eu me senti até ofendido.
Porque o fato de ter ciúmes de eu atender mulheres dava a entender que eu poderia fazer alguma coisa com o paciente. Eu ficava até ofendido com uma coisa dessa. É um absurdo. E, poxa, zero pra fazer E outra. é super legal que hoje ele tem as pacientes dele, você se torna amigo de muitos maridos, né? Que vem junto na consulta, bate papo. Ele atende muitos maridos. Os maridos viram meus pacientes. Porque, óbvio que antes de sermos ginecologistas, somos médicos, então a gente trata de saúde geral como um todo. Então ele tem muito paciente, o marido vem e fala, doutor, o que você deu pra minha mulher aí que ela tá mais animada, ela tá mais disposta, melhorou o nível de vitaminas, eu fiz meus exames, tá tudo péssimo. Aí muitas vezes o marido marca com você, é barato. Atendo um monte de marido, depois viram amigos, é muito gostoso. E assim, atendo gente da minha família. Amigas minhas. Tem amigas minhas que passam com ele e não passam comigo. Enfim, normal. Exato, então zero problema em relação a isso. Acho que isso é uma bobeira muito grande. E primeiro ponto, né? A confiança acho que é a base de todo relacionamento, não tem jeito. Senão e é horrível. Eu já tive, quando eu era bem mais nova, um namorado que eu tinha esses ciúmes, porque a pessoa também me dava esses motivos, me deixava insegura. Então, o ciúmes pra mim é insegurança. E aquela situação em que o telefone da pessoa tá ali, aí você quer olhar, gente, isso aí ninguém merece. Isso não é vida, tá? Então, não é vida. Você viver querendo procurar, achar brecha, querer... Pode olhar, minha vida é um livro aberto pra você. Você ficar, sabe... vendo oportunidade, ou vendo o que a pessoa tá falando, ou ficar atrás da pessoa, né, pra ver se você consegue ver uma mensagem, ou tipo, alguém ligou, quem que era, com quem estava falando, ou não pode contar a pessoa, ou, meu Deus, isso aí não é vida, isso, nossa, pra mim é hiper tóxico, então não tem como dar certo. Então, a gente desde o começo combinou muito com isso, porque a gente também segue essa linha bem leve, né, em relação a isso também. Tanto eu quanto ele temos amigos homens e mulheres, a gente, óbvio, que sabe o limite de todas as coisas também, né? De se respeitar. E os nossos amigos que a gente tem, que você tem amigas mulheres, são hoje minhas amigas e os meus amigos. Inclusive, eu sou amigo de ex-namorado teu. Sim, ele é amigo de ex-namorado meu. Do nosso mesmo grupo, do nosso mesmo convívio. Frequenta a minha casa, foi no nosso casamento. Sim. Exatamente. Você vê que eu sou um homem diferenciado, Ele hein? é diferenciado. Vamos às perguntas! Tá tudo pronto aí, Raquel? Essa caixa gigantesca que a Raquel fez pra gente. Muito porque legal. ela ficou discreta. É discreta igual nós, né? Vou até comer pipoca. Posso comer pipoca? Não, você sabe que não. Cor preferida dele? Preto, né? Errou! Errei? Não, tá certo. Bom. Mania que ela tem. Uma mania que você tem? Eu tenho alguma mania, amor? Tem. Qual? Quando você vai coçar a garganta, que faz assim, ó. Parece que tá incorporando, tá descendo o espírito das trevas. O pai Amâncio. O pai Amâncio descendo em você. Eu tenho rinite, gente, e às vezes eu tenho umas crises, meu Deus do céu, é raro eu ter, mas E quando é super gostoso isso às 3 horas da manhã com você dormindo. Ai, que mentira, amor, não é assim. Pai Amâncio! Ai, meu Deus. Raquel, ficou super funcional essa caixa. Super, Adorei. é fácil. Facinho tirar as coisas, muito legal. Dá pra ser um coelho desde dentro. É uma girafa daí, do tamanho da caixa. Um hipopótamo cabe aí. A gente pode fazer um fundo falso se é a cabeça de um convidado alguma vez. Fica legal. Né? Prato preferido dela? Essa tá fácil, né? Japonês. Muito fácil. Parte do corpo que mais gosta dele? Ela não pode falar, não dá. É que 8 horas da noite ainda... Fica bem no meio das minhas pernas. O joelho. É o joelho. Aqui, ó, no meio das pernas, joelho. Eu gosto do olhar, gente, dos olhos dele. Ele fala comigo com os olhos, sempre. Eu sei o que você tá falando, o que você tá pensando. Então, vambora. Né? Vai. Você viu que tá rasgado aqui o fundo, né? Uhum. Quem sabe faz ao vivo. Olha o que a Raquel faz. E não ligou o nosso timer. Não, tá tudo bem. O Mantelecast é nosso, a gente não tem horário. Exato.
Eu tô na nossa clínica, no Ai, meu lugar. gente, essa aqui tem que respirar fundo. O que mais te irrita nele? São tantas coisas. Ah, valeu! Não, deixa eu pensar, sério. Uma das coisas que me irrita é quando ele tá errado e ele sabe, mas ele não quer dar o braço a torcer. Depois ele vai dar. Depois ele vai conversar, vai ficar tudo numa boa. Mas naquele momento, sabe aquele momento que eu falei? Que a linha tênue, que se continuar ali vai dar ruim? Então, esse momento, muitas vezes eu sei que ele tá errado. E aí eu recuo, eu paro pra falar, bom, deixa eu respirar, vai passar, mas eu fico bem pé da vida mesmo. E isso me irrita quando ele tá errado e não quer admitir que ele tá errado. Ah, isso me irrita. Aí o fato de você esperar, você vê que eu tava certo. Não, você não tava. E aí... É que aí você vê como eu sou muito inteligente, que eu deixo passar. E aí depois eu troco toda ali a maneira de falar, a gente usa PNL. E aí você vê que estava completamente errado e ainda pede desculpa. A maior qualidade dela é essa modéstia que vocês estão vendo. É isso. Né? Super modesta. Mas eu aprendi super com... humilde. Eu aprendi com você, teacher. Sério, fala qual é a minha qualidade. É a modéstia. Amor. Modéstia à parte. Maior qualidade. A maior de todas é a sua bunda, Ai, que é vida. enorme. Porque é grande, que eu vou fazer. A maior qualidade que eu posso fazer. Você tá estragando nosso estúdio. Não, a maior qualidade que eu admiro, assim, de verdade, é a bunda. Não, é que você é uma mãe fenomenal. É a maternidade. Você nasceu pra isso. Nasci mesmo. E ele não queria ser pai, hein? Não queria. Eu não sei. E a gente não estaria junto se a gente não tivesse tido filhos. E hoje eu porque quero o terceirinho e ela não quer. Ele quer, gente. Me deixa. Tô malhando aqui, ficar sarada. Não, era uma coisa pra gente muito importante. E é outra questão de casal, viu? Então, assim, vai começar a namorar? Alinhe pra você com o seu parceiro, parceira, quais são os pontos que são inegociáveis, porque tem pra todo mundo. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém, ninguém é obrigado a seguir o mesmo curso da vida, os mesmos projetos. Então tem gente que, sei lá, o sonho da vida da pessoa é morar fora, e ela vai trabalhar pra aquilo e ela vai morar fora de alguma maneira. Se você não pensa em sair do Brasil, então não é uma pessoa que você vai conseguir namorar, tá? No nosso caso, era a questão de ter filhos. Então, a minha vida, eu venho de uma família, minha mãe me passou muito isso. A minha mãe teve 3 filhos e ela nunca passou pra gente o lado ruim. Minha mãe romantizou pra minha maternidade mesmo, mas porque pra ela foi leve. E ela não tinha babá, ela não tinha funcionário de casa, ela lavava, passava, cozinhava e cuidava de 3 filhos. Mas ela sempre quis ser mãe também. Ela vem de uma família onde a mãe dela teve muitos filhos e cuidava com muito amor. Minha mãe é muito carinhosa, uma super vovó e tal. Então, eu fui criada assim. Então, quando eu brincava de boneca, até 12, quase 13 anos de idade, com um monte de bebezinho, e eu sonhava em ser mãe. Quando eu fui na ginecologista da doutora Bertina com a minha mãe a primeira vez, ela falou, Érica, você quer fazer uma pergunta? Eu tinha 10 anos, acho, sei lá. Ela falou que você vai fazer uma pergunta, eu podia perguntar qualquer coisa, né, do corpo, enfim. Eu falei assim, eu vou poder ser mãe? Isso era uma coisa que estava dentro de mim. Eu sempre quis. Eu acho que a minha maior frustração seria se eu não conseguisse ter tido filhos. Obviamente que eu poderia pensar em adotar, mas eu queria a sensação de falar, estou grávida, estou gestando, estou com a barriga grande. E não é à toa que eu vim trabalhar justamente com isso. E aí, quando a gente começou a namorar, 1 mês de namoro, ele falou pra mim, não, filho, imagina, não vou ter nunca. E aquilo pra mim foi um impacto tão grande. E eu falei, pô, eu gostei tanto desse cara. A gente tem tudo a ver. Todo mundo falava, nossa, vocês são uma versão, né, masculina ou feminina do outro. A gente realmente é muito parecido em muitas coisas. Mas pra mim era um ponto tão importante, que era o meu valor, o meu sonho. E eu não ia colocar um relacionamento acima de um sonho tão importante pra mim. Tem coisas que são negociáveis, que dá pra gente negociar. Então, às vezes, você quer muito uma coisa, o outro não quer. E aí você conversa, fala, poxa, então, será que eu abro mão? E eu acho que relacionamento é isso. É você se dedicar, um abre mão um pouquinho de uma coisa, recua em outra e vai se cruzando os caminhos. Mas quando não é negociável, eu acho que não tem nem que continuar insistindo, porque isso pode ser muito prejudicial. Virar uma cobrança, virar ali uma frustração, aí um maltratar o outro, e aí, enfim, né, o casamento afunda, o relacionamento afunda. E eu cheguei a terminar com ele quando ele disse que não queria ter filhos. E eu falei, não vou namorar com alguém que pra mim não vai dar certo. Porque vai chegar um momento que eu vou querer ter ele, vai falar que não, a gente vai falar, ok, então tá bom, a gente namorou 5 anos e agora tchau, cada um vai pro seu lado. E como é que fica o coração? Então eu prefiro terminar logo no começo, que eu amo, mas ainda não amo tanto, porque ainda não conheço tanto, do que ficar anos. E eu tenho, inclusive, uma pessoa querida na minha vida que eu conheço,
que ela casou, o marido dela nunca quis ter filhos, e ela sempre sonhou em ter filhos. E ela, como muitas outras mulheres, falava assim, eu vou convencer ele, com o tempo eu vou convencer. E ele falava, eu não quero ter filhos. Ela, não, tudo bem. E casaram. E o casal se dava bem, não sei o quê. Aí o tempo foi passando. Daí ela fez 30 anos, vamos ter filhos. Ele, de jeito nenhum, já falei que eu não queria, hein? 31, 32, 33, 34. Quando ela chegou nos 37, ela foi fazer uma avaliação da reserva ovariana dela, viu que ela estava com uma reserva ali mais baixa, que tinha que ser aquele momento de congelar óvulos, ou engravidar, ou vai ou racha. E ela teve uma conversa e o marido falou, eu amo você, mas eu continuo falando, eu não quero ter filhos. E aí eles se separaram. E foi uma separação muito doída, porque era um casal que se ama, mas eles estavam ali e o cara não mentiu. Então, assim, ele foi honesto com ela. Só que às vezes a gente vai, né? Não, eu vou tentar levar, vamos ver se a pessoa muda, e não sei o quê. E tem gente que pode mudar? Pode. Só que tem gente que não. E a gente só continuou quando ele me prometeu, tá bom, a gente vai ficar junto, se um dia a gente casar, se um dia a gente, você engravidar, a gente vai ter filhos e tal, mas eu vou ter por você. E hoje o que aconteceu? É super apaixonado, um baita de um paizão. Mas você esqueceu de falar que eu dei uma condição. Deu. Falei, tudo bem, eu cedo pra ter filhos, mas tem uma única condição. Qual que era? Se for menino, vai chamar? Domingos. E eu tive duas meninas. Nossa, gente, vocês não têm noção. Ela se livrou ainda. Meu Deus, eu sofri. Sério, agora eu tenho que contar. Eu amo meu sogro, Domingos. Dedê, te amo. Amo todos os domingos da família, amo meu marido. Mas, gente... Todos os 14? Todos. Só que, gente, uma pessoa que chama Domingos, ela nasce com 70 anos. Não dava pra... Sério, várias vezes eu pensava, meu Deus, eu ficava treinando, sério, em casa, assim. Eu falava, pegava ali um boneco, falava... A pessoa é doente ou não? Ela treinava... com boneco falando Domingos. Meu Quando Deus, eu tava grávida, eu falava, céu. gente, eu não vou conseguir chamar meu filho de Domingos, não dá, não saía, não dava. Tanto que eu falei pra ele, amor, pode ser Dom? Ele, não, é Domingos. Eu falei, tá bom, mas eu vou chamar de Dom. Porque eu não ia conseguir chamar de Domingos. Não ia ser Dominguinhos, mas, enfim. Mas hoje eu queria até. Dominguinhos. Aí dá uma sanfona de presente. Meu Deus. Mas, enfim, ele mudou, mas a gente combinou desde o começo. Então, isso é uma coisa que, mais uma vez, que a gente volta a falar da comunicação. De não esconder, de ser sincero, de ser honesto o tempo todo. Então, tem gente que pode ser que mude, pode, mas muita gente pode não mudar. E aí cria ali uma expectativa, uma frustração e afunda o relacionamento. Sim, mas conversando a gente se entende, né? Sempre. Isso aí. Muito bom. Bate-papo em casal. Casal, maravilhoso. O bom é que eu sempre tenho razão e é assim que funciona, é assim que a banda toca. A mulher esperta deixa o homem acreditar que ele tem razão, gente. Esse é o lema. Deixa ele acreditar e no final, por trás, a gente vai mexendo as coisinhas. É isso aí, Mexendo as pessoal. coisinhas. Não foi isso. Literalmente, mexendo as coisinhas, o homem vai sempre deixar você ter razão. Sempre. É só mexer as coisinhas que você sempre vai ter razão. O homem não quer ter razão, o homem só quer que você mexa as coisinhas. Mas, galera, muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio do Mantelicast. Pessoal, todas as quintas-feiras, um episódio novo para vocês, aqui no nosso @Mantelicast. Estamos no YouTube, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, Spotify. no Spotify, estamos no iFood, Estamos em tudo quanto é lugar. Siga a gente, compartilhe, acione o sininho, mande aí pra gente as suas, né? Deixe comentários, a gente adora ouvir o feedback se vocês estão gostando. Comente quais temas que vocês gostariam, quais convidados vocês gostariam de ver aqui com a gente. Sugestões, né? Sugestões de tudo. Compartilha com os amigos. Sugestões, reclamações, declarações de De amor. amor, verdade. O nosso guia em Israel falava isso pra gente todos os dias. Como é que fala? Dúvidas, sugestões, reclamações ou declarações de amor. Declarações de amor. É Então, isso aí. declaração de amor, vai agora, faz pra mim. Batatinha quando... Vida, eu te amo desde o primeiro dia que eu te vi na balada. Pra quem não sabe, no show do Inimigos da HP. Que a gente vai Que a hoje. gente vai hoje, daqui a pouco, inclusive. Aliás, nunca deixamos de ir. E te amo desde o dia que eu te vi. E o amor só cresceu em todos esses anos. E só posso dizer que, com toda certeza, hoje eu te amo bem mais do que ontem, mas com certeza menos do que eu vou te amar amanhã. Então, o nosso amor está sempre na crescente. E acho que esse é o segredo
do nosso casamento aí perdurar e, se Deus quiser, ser pra vida inteira. Não, que lindo. Tá vendo? Então, Hoje tem, meu filho. Hoje tem. A gente começa assim. Eu também te amo muito e quero dizer, depois que eu acho que até vale um podcast sobre isso, que meu marido, ele sempre foi um cara muito sensacional mesmo. É porque é meu marido. Óbvio, né? Eu teria que escolher bem, né? Senão seria burrice da minha parte. Mas ele sempre foi um cara coração, um cara legal, um cara divertido. Mas a mudança dele nos últimos anos, principalmente relacionada com a fé dele, com o encontro dele mesmo, como cristão, transformou você, assim, numa versão que eu nunca poderia imaginar. Deus tem sido muito generoso com a gente. E eu acho que esse também é um... Acho não, eu tenho certeza que esse é um dos pilares mais importantes no relacionamento. Antes de ter nós dois, a nossa aliança é com Deus, sabe? Então, muitos momentos que a gente tá nervoso, ou tá irritado, ou que a gente, às vezes, dá vontade de, meu Deus, eu vou sair batendo a porta, vou brigar, não sei o quê. A gente fala, como que Jesus está vendo isso? Será que ele está orgulhoso da gente? Será que a gente está fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça como pais, como marido e mulher, né, como família? E que exemplo você vai deixar para os teus filhos que estão ali dentro de casa junto com você, vendo o seu dia a dia também, né? Exato. E aí, você tem se transformado e tem vivenciado, e a sua fé tem renovado a minha. Então, assim, eu acho que de tudo que a gente já passou, que a gente já passou muita coisa nessa vida, eu tenho certeza que a gente está na melhor fase, e a próxima vai ser ainda melhor, porque a gente está cada vez mais maduro, não só no nosso relacionamento, mas no nosso relacionamento com Deus. Então, se existe, entre aspas, um segredo, né, como não existe segredo e nem receita de bolo para todo mundo, mas que a base seja sólida, e não tem como a gente ter uma base sólida num relacionamento com desconfiança, com brigas, com xingamentos, com falta de respeito e com falta de fé, né? Então, acho que isso trouxe pra gente realmente ali a cereja maior do bolo, onde deu toda a estrutura pra gente e tem melhorado muito. E é lindo de ver as nossas filhas. Até um parênteses, ontem eu tava falando com a Bela e a gente tava falando, né, de namorado da sua irmã. E ela falando, mas ela tá namorando e tal, não sei o quê. E a gente tava conversando sobre isso. E ela falou assim, eu falei, filha, é importante, né? Um dia você vai crescer, você vai ter um namorado, você tem que ter alguém muito legal, porque a gente tem que estar feliz no relacionamento. Daí ela falou assim, igual você é com o papai, né, mamãe? E eu enchi o olho de lágrima, porque é isso que eu quero que minha filha saiba. As minhas filhas saibam que a gente tem que ser feliz no relacionamento, a gente tem que ser exemplo. Então, quando a gente viaja sozinho, que também todo ano a gente... É uma pauta também que a gente pode falar, né? Da importância da gente ter Haja pauta. Momento do casal, do jantar, mas a gente tem viagens e casal. E é sensacional, que a gente volta a ser adolescente, vai pra show junto, vai pra balada, vai jantar, e é uma delícia. Mas elas, entre aspas, deixam a gente ir tranquilas, elas ficam bem porque elas sabem que a gente está indo para cuidar do casamento. Então, a gente sempre mostrou isso para elas, o quanto é importante. Mesmo a gente podendo levá-las para todos os lugares, mas a gente tem momentos que é só do casal, porque a gente precisa cuidar do casal para a gente estar bem para cuidar da família. É isso aí, meu E amor. eu já borrei toda a maquiagem. Borra a maquiagem. Mas com maturidade e a base sólida, não tem como dar errado. A base sólida é a bunda também, que aí fica... Para! Chega! Haja pauta! Beijo, gente! Chega. Até a próxima quinta-feira! Um beijo Uma salva grande de palmas pra esse pra casal. nós! Até a próxima quinta-feira. Valeu! Beijo, beijo! Negócio mó bonito, gente. Emocionado, ele vai cagar. Ele caga no final. É muita pauta. O sem causa tem que estar escrito na mesma cor. E aí você vai riscar o sem e vai pôr um tem mais em cima, tipo... Entendeu? Tipo, como é que é? Só o movimento. Agora só o barulho. Agora os dois juntos observados. Isso, muito bem. Eu faço a introdução, a abertura. Aí na hora de apresentar o convidado, você fala. E o convidado de hoje, mais que especial, é nóis! É nóis. É nóis. Como que sobe o pau? Eu te ensino. Vamos lá pro quartinho que eu te ensino como é que faz. Fica quieta. Como que sobe esse negocinho? É, você que falou, você que perguntou como é que sobe o pau. Esse pau aqui longo. É o longo? Tá do mesmo jeito, vamos lá. Você tem que... Ajuda ela, doutor. Você tem que pegar na base. Aqui na base pra eu poder subir. Tá duro. É que o pau, quando você pega na base, ele parece mais longo.
Alô? Peraí, tomando... Alô? Som arroto? Não, a minha voz tá rouca mesmo. Dois, então. Eu queria fazer um podcast com... Sabe com quem? Como é que chama lá? O Sarro? O Vitor Sarro? Precisava fazer um podcast com ele aqui. A gente ia ser cancelado. Acho que eu ia rir tanto, como eu nunca ri na minha vida. Não, Mas você vai ser cancelado. Não, e ele falando, chegou uma pessoa atrasada não. vambora. Chegou a pessoa, tava no meio do show, tinha mal começado o show, a pessoa foi levantar e ele falou, já vai embora, acabou. Tipo, já tá indo embora do show, o show começou tem 10 minutos. Aí a pessoa, não, vou comprar água. Água? Aqui não é bar, não tem água pra comprar aqui. Você quer água? Eu te dou. Tá aqui, pegou a água dele, deu. E falou assim, pode sentar aí pra ver o show. Ou você queria cagar e eu te fudi agora que eu falei que era água, você tá inventando que ia comprar água e você tá com vontade de cagar. Se for pra cagar, pode sair, não tem problema. Viciou nele. Não, mas ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. São as melhores piadas. Tô falando, pode começar a gravação com vocês dois. Puta, eu não gosto de ficar aqui. Você não quer trocar comigo, não? Não. Por quê? Porque eu fico de olho na tela, porque eu consigo ver que câmera que você tá pegando. Não. Eu consigo ver a questão do timing. Tá tudo Agora bem. aqui tá tudo longe. Vai, para de Tá ao reclamar. contrário. Toque. Toque, nossa. Metade. Virginiano. Você Fala, não ia você se falar apresenta e isso. fala. Você ia fazer, se apresentar, você ia começar a falar, estamos em todas as plataformas, né? Aí você ia falar pra mim, estamos no iFood. Cuide também. Estamos no iFood também. Tá bom. Os dois, então, olhando pra ela. Não. Individual você corta. Não, é nessa, os dois juntos. Vai logo, amor. Vai. 3, 2, 1. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Domingos Mantelli. Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite, eu sou a Erika Mantelli. Sejam bem-vindos a mais um Mantellicast. Mais